Oi, gente, Roberto Rindo Bíscaro aqui. A docu-série This is Pop, Isso é Pop, pelo nome pretende dar um conceito do que é pop. Se me perguntassem, tá, depois de assistir aos 8 episódios, qual que é o seu conceito de pop? Bom, é o mesmo que eu tinha antes de assistir a série, né? É um fenômeno efêmero, porque ele responde, cria e é criatura do momento, né, em que aquelas coisas estão acontecendo. O que fazia sentido para mim nos anos 80 e o que eu amava nos anos 80, óbvio que não pode fazer sentido mais para a geração de 2021. É assim que funciona o mundo, assim como o que fazia sentido para minha mãe ou para o meu irmão mais velho não me pega no coração, né? E também que, além dessa efemeridade, você tem arte envolvida, você tem talento envolvido, só que também você tem um aspecto mercadológico que não é de hoje, envolvido na criação. Tanto é que no 8º episódio, que fala da fábrica de hits final dos anos 50, começo dos 60, das Ronettes, Shangri-Las, Neil Sedaka, eles fazem uma comparação com uma linha de produção fordista. Os compositores que incluíam, por exemplo, a Carole King, o Burt Bacharach, por exemplo, ficavam em salinhas compondo músicas. Criatividade, sim, mas tinha um olho no mercado, né? Então, essa história de que antigamente as coisas eram mais inocentes, são coisas que eu, por exemplo, nunca embarquei. Mas tem um episódio do documentário que eles meio que embarcam, vou falar depois, tá presente nessa deliciosa docu-série que a Netflix colocou no catálogo. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço muito. A música pop ela pode não mudar o mundo, né, como também diz um dos documentários, mas ela pode embalar movimentos que querem mudar o mundo, virar trilha sonora desses movimentos, e também vir a nossa trilha sonora, né? Eu tenho 54 anos, embora eu ame coisas novas, estou sempre colocando aqui no canal, eu geralmente cantarolo e assobio coisas, vamos dizer assim, da minha época, né? Já sei lá, eu estou assobiando uma coisa do Duran Duran, uma coisa de que eu via quando eu era bem mais jovem, embora eu respeite muito e goste muito do que é feito hoje. Eles não é por ordem cronológica, não é assim a história da música pop, eles pegam temas, né? Então, por exemplo, o primeiro é centrada na banda Boyz II Men, que fez muito sucesso nos anos 90. Garotos negros, e então tem toda aquela história que permeia muito do documentário, de que existe uma tradição pop e que essa tradição ela é utilizada pelas novas gerações, muitas vezes, para criar coisas que tenham a ver com aquela geração. Então o Boyz II Men, ele pegou dados harmônicos da Motown e do Philly Soul, né, do som da Filadélfia, para criar o seu próprio som. E depois o próprio Boyz II Men foi atropelado pelos boy bands brancas, Backstreet Boy, NSYNC e outras, né? Inclusive aí eles fazem uma ligeira conexão da apropriação que muitas vezes os brancos fazem do que é negro para ficar mais palatável. É o documentário que está dizendo isso, não sou eu, né? Eu estou resenhando o documentário. Eles inclusive citam Elvis Presley. Então, quando possível, o documentário faz essas ligações rapidinhas, né, com o contexto social, com o contexto da época. Por exemplo, o episódio que fala do Britpop, né, da batalha entre Blur e Oasis nos anos 90, não deixa de afirmar que aquela batalha também não era só uma batalha musical, era uma batalha entre classe média e classe trabalhadora, o sul da Inglaterra
versus o norte mais trabalhador, né? Blur seria uma coisa mais classe média, Oasis seria uma coisa mais da classe trabalhadora. Então, em alguns episódios você percebe isso. E aí eles vão pegando, por exemplo, tem um que fala do autotune, né? Aquele corretor de vocais. Que eu me lembro quando ouvi falar a primeira vez, eu acho aquelas vozes estranhas, né? Mas eu sou da época que tinha o vocoder, lá no comecinho dos anos 80, mas eles contam a história do autotune, como que ele pode ser usado para o bem, né, como ferramenta criativa. Tem várias coisas legais, coisas que não são do meu universo e que eu acabei conhecendo mais profundamente, né, como aspectos da música country, eu conheço muito por cima, né? Hoje em dia você tem toda essa popificação com a Taylor Swift e tal, eles dão uma contada de como que esse caminho foi penoso para ser atingido, porque tem aquela questão da autenticidade, você está matando a autenticidade da música raiz e tudo mais, né? E coisas assim. Um documentário que eu achei muito legal, que eu já sabia, mas não tinha profundidade, e acho que muita gente pode não saber, né? O papel preponderante que a Suécia tem na música pop. Muita gente acha que é o ABBA, mas não é o ABBA. A ABBA é uma grande pontona do iceberg, mas a Suécia produz, deve ser o segundo. Teve uma época que ela era a segunda maior produtora de música pop da Europa, só perdia para a Grã-Bretanha, hoje em dia. Então aí você vai ver, por exemplo, tem músicas dos Backstreet Boys que foram compostas e produzidas por suecos. Aí eu, inclusive, me lembrei, né, tem uma lá que fala I want it that way, que eu sempre ficava, mas que letra estranha, não faz sentido. No próprio documentário eles também fazem, essa letra não faz... Esse refrão não faz sentido, né? Backstreet Boys, acho que era em 97, 98. Eu não segui a música dos anos 90 por opção, né? Mas eu era professor de inglês de ensino fundamental. Hoje a gente fala diferente. Primeiro e segundo grau, ginásio e colegial. E a gente tinha que, às vezes, colocar música para os alunos ouvirem. E era um sacrifício, às vezes, traduzir algumas das coisas, porque não fazia sentido, né? Do Oasis lá, You're My Wonderwall, eles também falam o que significa isso, né? Eu falei, bom, se eles não sabem o que significa, ainda bem, um pobre professor de inglês aqui do Brasil não precisa se sentir diminuído por não achar sentido nisso também. Muito legal. Um episódio fala sobre esse suposto poder da música, quer dizer, uma canção pop não muda o mundo, mas vira trilha sonora. Tem o dos festivais, que aí eu achei uma coisa assim, como se os festivais de música dos anos 60, Monterey, Woodstock, fossem um mar de maravilhas e que o que deu errado nos Estados Unidos foi em 1999, na reedição do Woodstock, porque foi feito pensando só em dinheiro. Para criar essa narrativa idílica dos anos 60, eles, por exemplo, esqueceram de falar do Festival de Altamont, em 1969, dezembro de 69, que teve um extenso dano para a propriedade, um monte de carro incendiado, 3, 4 mortes. Então, assim, os Flower Power não era só Flower, né? Então eu achei estranho, sabe, você, para adequar uma narrativa, você deixa coisas de fora. É muito conveniente. E né? Tudo bem, é uma coisa menor. Não para mim, mas tudo bem. E aí tem aqueles detalhes gostosos que a gente vai aprendendo ou relembrando, né? Eu sou fã do David Bowie, então eu amei quando um dos caras que produziu 3, 4 álbuns, ele disse que 95% dos vocais que a gente ouve nos álbuns que ele produziu, né, foram feitos uma vez só, um take só. Né? Inclusive no episódio do autotune, né? Não só ele não precisava de correção de voz, naquela época ainda não existia, nos anos 70, mas ele também chegava e mandava a faixa direto. Aquilo que você ouve no álbum é aquilo que ele cantou uma vez, né? Que chegava muito bem preparado para o estúdio. A gente gosta quando você tem um dos seus ídolos elogiados. E aí tem um monte de coisas
que vão dos anos 50 até mais ou menos 2000, os 00, né, ou 010. É muito legal para quem gosta de música pop, mesmo que não necessariamente dos tipos abordados nesta docu-série. Eu acho que vale muito a pena para ter essas informações, para pensar coisas, né? Muito legal, adorei. Tchau!